Eu acho que eu já estou gravando. Vamos ver. Vamos fazer um testinho. Aê! Estou! Show de bola! Aê! Estou ao vivo, não estou? Diz pra mim, bota aí pra mim um joinha, se sim ou não, se tá me vendo, me ouvindo bem, se o áudio tá bom, para que a gente possa começar a conversar. Você tá me vendo, me ouvindo bem? Sim? Tá gargalhando? Você tá me vendo, me ouvindo bem? Bota sim, ou joinha, ou não, só para eu poder ter esse feedback. Saber como é que está, se tá ok, se não está. Estou vendo muito bem. Show, ótimo. Bom, sejam muito bem-vindas, ao-vindos, né? A nossa live sobre intuição, um tema que eu gosto muito. Seja bem-vinda, mãe, seja bem-vinda, Thalita. Não sei quem tá aí em terceiro lugar, mas não apareceu para mim. Mas, de qualquer forma, sejam bem-vindas a esse tema que é uma paixão, um assunto muito complexo, né? Que é complicado da gente conseguir colocar em palavras algo que não é racional, lógico, né? Esse vai ser o nosso desafio de hoje, da gente poder conversar um pouquinho sobre a intuição, que ela é tão importante, tão poderosa na nossa vida, e colocar isso, explicar isso em palavras, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda também, viu? Marilda também chegando, vamos chegando. Eu queria ter colocado a música da Frozen 2, mas aí não daria para gravar a tela, gravar vocês, me concentrar no script, tirar muita informação, mas um dia ainda chego lá, viu? Mas vocês estão me vendo, me ouvindo bem, todo mundo, né? Bota um joinha para mim, fique à vontade para vocês usarem, abusarem dos corações, eu gosto muito. Do chat também, a ideia é a gente poder conversar, a gente bater um papo, tá? E é importante a gente poder começar a conversar que existem muitas formas diferentes de entender, compreender e falar sobre intuição, tá? Então, o que eu vou estar trazendo aqui hoje é a minha forma, Débora, a forma como eu compreendo, como eu entendo, baseada nas minhas experiências, nos meus aprendizados, nos meus estudos, nas minhas vivências aí de vida, tá? E como eu sou uma apaixonada por esse assunto, eu sinto que eu estou sempre sendo instigada a estudar mais. Tem muita coisa que a gente desconhece, né? Eu me sinto uma eterna aprendiz, então a ideia é trazer um pouquinho aqui, compartilhar com vocês, e a gente trocar ideias, informações sobre um pouquinho do que eu já venho descobrindo e entendendo sobre a intuição, tá? E aí eu queria começar já pedindo para vocês usarem o chat, tá? Queria que vocês respondessem a seguinte pergunta: alguma vez você já prestou atenção na sua intuição? Alguma vez você já seguiu a sua intuição? Se sim, põe sim para mim e me diz qual foi o desfecho final disso. Se foi bom ou se foi ruim, tá? Se não, se você nunca seguiu a sua intuição, nunca prestou atenção nela, por quê? Por que que isso nunca aconteceu, na sua opinião? Então, vamos lá. Vocês que estão aqui participando, vamos colocar no chat, por gentileza, enquanto vocês escrevem. Então, quem colocou sim, põe para mim como é que foi o final disso, desfecho. Foi bom? Show. Quem não, nunca, põe para mim por que que na sua visão você acredita que você nunca seguiu a sua intuição, tá? E aí, quando vocês vão escrevendo, sim, foi batata? Ótimo, isso aí, eu adoro quando é assim, acerta na lata, né? E aí eu queria também compartilhar um pouquinho enquanto vocês vão escrevendo. Ainda falta a gente participar, tô de olho, viu? No meu caso, por exemplo, antes eu confesso que eu nunca dei muita atenção assim, para minha intuição, sabe? Eu nunca fui muito dar ouvidos.
nunca prestei muita atenção. E quando eu dava ouvidos, eu sentia que era bobeira, eu não ligava muito. E aí depois, inevitavelmente, eu me arrependia, né? E isso aconteceram várias vezes. E aí, depois que o autoconhecimento veio parar na minha vida, eu fui entendendo o quanto que aquilo foi fazendo sentido. O coach me ajudou muito, a terapia fez total diferença. As viagens, né, de um modo geral, pela África, foi a decisão de ter viajado e todas as experiências que eu passei viajando pela África, do início até o fim. Gente, foi intuição muito vivida assim, de forma gritante, explícita, sabe? Foi do início ao fim. E eu sinto que depois disso tudo, a intuição veio para ficar. Eu sinto que, de fato, agora eu presto muito mais atenção na minha intuição, eu sigo mais, eu sinto que eu confio mais, e venho aprendendo cada vez mais a ouvir melhor, né, a minha intuição. Hoje eu sinto que eu dou muito mais crédito, confio muito mais nela do que antigamente, muito mais, né? Eu sinto que é uma permissão interna mesmo, né? E aí também agora, durante a pandemia, os temas das lives, alguns temas que eu tenho escolhido, o tema de hoje, da live de hoje, os vídeos do Carona no Corona, o curso que eu estou desenvolvendo sobre propósito de vida. Gente, tudo isso tem sido fruto de intuição, sabe? Então, isso tem mostrado cada vez mais para mim o quanto que é extremamente poderoso e eficaz quando a gente segue a nossa intuição. Então, só minha mãe e a Thalita que vão responder. Vamos lá, Marilda, Márcia, quero ver a resposta de vocês. Vocês já seguiram a intuição alguma vez? Né? Se sim, qual foi o desfecho? Foi ruim? Foi bom? Se não, se nunca seguiu, tá tudo bem também, né? Assim como eu lá atrás, eu também não seguia. E o que você percebe que faz com que você não siga, tá? Vão participar, meninas! Até porque a mulherada tá aqui cheio, né? Então, assim, tô aguardando, viu? As respostas aí, tá? Mas, assim, é interessante que tanto a minha mãe quanto a Thalita, né, já colocaram que sim e que o resultado foi muito bom, né? Da Thalita foi batata, foi bem preciso. E a gente vai estar conversando explicitamente aqui hoje por que isso acontece, né? Por que normalmente quando a gente segue a nossa intuição, o resultado normalmente é bom, é positivo, é eficaz. Então assim, sim, Marilda, show. Qual foi o final, Marilda? Foi bom ou foi ruim? Não precisa contar o que aconteceu, mas se foi bom ou se foi ruim. Márcia, sim, show. Foi bom ou foi ruim? Vamos colocar aí, tô aguardando. Então assim, o que seria a intuição? Né? Quem me acompanha sabe que eu gosto de começar justamente entendendo um pouquinho o que é, né, a definição, enfim. Aqui eu não vou trazer definição especificamente, tá? Mas a ideia, a gente entendeu o conceito. Oi, Beth, seja bem-vinda. Então, a intuição é aquela ideia que vem na nossa mente, né? Aquele insight, aquele pressentimento, aquela impressão, aquele palpite que vem do nada. Então, não é algo racional e não é algo lógico, tá? É uma voz que vem de dentro da gente, que pertence a uma voz interna, pertence ao nosso inconsciente, ele vem do nosso inconsciente, vem da nossa alma, para algumas pessoas chamam do nosso eu superior, um lado nosso, uma parte nossa que a gente desconhece, mas que existe, tá? E é uma sabedoria que ela vem muito antes da razão. Algumas pessoas, inclusive, chamam de sabedoria divina, tá? Inclusive, ontem eu coloquei nos meus stories uma frase do Einstein que ele chama de presente sagrado, né? É o sexto sentido, né? No Reiki é o que se chama de chakra frontal, algumas pessoas chamam de terceiro olho. Marilda fala, foi bom, difícil de interpretar. Tudo bem. O importante, Marilda, é você entender que
o fato de você ter seguido a sua intuição, o resultado foi bom. Show. É isso que importa, tá? E aí, por justamente ser uma parte nossa que a gente desconhece, acaba ganhando uma conotação mística. E isso, para algumas pessoas, acaba desqualificando a intuição. Sendo que a intuição, gente, já é mais do que provado pela ciência. Inclusive, Jung, o pai da psicologia analítica, que eu adoro, sou apaixonada por ele, já falava, né, que é uma função que todos nós temos. Em algumas pessoas é mais desenvolvida do que em outras, mas todo mundo tem intuição. E aí a intuição, então, para a gente poder também avançar num outro tópico importante, ela não é da ordem do raciocínio, ela não é da ordem do sentimento, da emoção. Inclusive, as emoções, quando elas são fortes e intensas, elas podem bloquear a nossa intuição. A gente pode não conseguir ouvir, prestar atenção na nossa intuição por conta dessas emoções. A gente fica tão tomado pelo que a gente está sentindo que a gente começa a não prestar atenção na nossa intuição. Principalmente se forem emoções desconfortáveis, né? Da gente sentir, como raiva, tristeza. A gente acaba se conectando mais com o sentimento do que com a intuição. E também a intuição não é da ordem do sensorial, das sensações físicas, tá? Embora a intuição possa desencadear sensações físicas no nosso corpo, possa desencadear emoções e sentimentos, possa desencadear o raciocínio. Mas isso, gente, é consequência, decorrência, não é algo que a intuição por si só ela está causando, desdobramento dela, tá? Então, um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, ela pode intuir e às vezes por ela não estar desenvolvendo muito a intuição dela, ela começa a sentir um enjoo, tem uma sensação de enjoo, um desconforto abdominal e começa a sentir mal-estar, né? E ela não sabe por que aquilo vem do nada e ela estava prestes a sair para uma festa. E aí, por conta dessa sensação no corpo, ela decide, então, não ir na festa, porque ela tem medo de passar mal na festa e tal. E aí, depois, ela fica sabendo que nessa festa teve um acidente, as pessoas que estavam na festa se feriram, se machucaram, e ela fica perplexa, tá? E aí, eu tô, claro, dando aqui um exemplo de sensações físicas, né? Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Mas nem sempre isso ocorre necessariamente todo mundo que está ali tendo uma intuição, ela vai ter a sensação física. Tem muitas vezes que a gente não sente nada no nosso corpo, tá? Mas acaba sendo, por exemplo, um pressentimento de evitar um caminho, de escolher ir, sei lá, pegar um outro caminho, uma outra rua para chegar no trabalho, no restaurante, no shopping, enfim, onde você tem que chegar. E aí depois a pessoa fica sabendo que teve um assalto naquela rua que você evitou, né? Então, a gente acaba depois ficando chocado, perplexo. Nossa, por conta de uma decisão que eu tomei, eu acabei, por exemplo, me safando ali de uma situação ruim. Mas nem sempre também a intuição ela tem essa característica de evitar algo ruim, que algo ruim aconteça. Muitas vezes a intuição ela nos possibilita a gente viver coisas boas, a gente experienciar situações maravilhosas que a gente jamais imaginaria viver se a gente estivesse seguindo ali um raciocínio, algo muito lógico, racional. Gente, um parêntese aqui, isso ficou muito claro e nítido para mim na viagem pela África, né? Assim, eu sei que aqui não vai dar tempo de entrar em todos, que foram inúmeros exemplos, mas isso ficou muito explícito, por exemplo, quando eu estava na África do Sul e que eu queria arranjar companhia para viajar em Botsuana para poder fazer uma viagem na Namíbia. E alguma coisa dizia para mim, e foi um sufoco eu conseguir achar essas companhias. Aí eu consegui conhecer 3 pessoas online, virtualmente, para viajar.
E aí alguma coisa dizia para mim que eu não ia com essas pessoas. Eu não sabia te explicar o que eu estava pressentindo ali, mas algo dentro de mim dizia que não era para eu ir. E aí eu resolvi dar um voto de confiança, até porque, como eu falei no início da live, né, eu venho aprendendo a confiar mais. E aí depois eu fiquei sabendo que essa viagem com eles nem foi tão boa e eles se separaram. Então a minha intenção de viajar com eles era pra gente fazer a viagem da Namíbia juntos. Acabou que eles nem chegaram na Namíbia, eles se separaram no meio do caminho, né? Além de, claro, não tem como eu não lembrar deles, quando eu estava na África do Sul também, e eu ia viajar pela Garden com algumas pessoas, também a minha intuição de novo falou comigo ali, alguma coisa me dizia que não era para eu ir, que era para eu seguir outro caminho, mas eu de novo não queria ir sozinha por conta de custo também. E claro, quando você tem companhia é muito mais divertido, né, gente? E aí alguma coisa dizia que não era para eu ir, mas eu ainda estava muito na dúvida. A gente duvida muito da nossa intuição, né? Até que apareceram os jovens de Brasília, que a gente acabou viajando juntos pela Garden, e eu não fui com esse grupo. E depois, uma das pessoas desse grupo era coreana, que eu tinha viajado na Namíbia. Ela me contou que a viagem foi horrível, né? E enquanto que essa viagem que eu fiz com eles foi sensacional, foi memorável, assim, para nós 4, né? Inclusive, foi muito baseada nesse se permitir ouvir a nossa intuição, seguir o que o nosso coração estava falando. Então, gente, e aí um parêntese aqui, né? Não é porque a gente está ouvindo a nossa intuição e tomando uma atitude, fazendo uma escolha com base nela, que vai ser tudo mil maravilhas, né? É uma escolha. Em toda escolha, vale a gente lembrar, tem perdas, né? A gente perde também coisas quando a gente escolhe. Tem a parte difícil e dolorosa que a gente não quer perder, né? Mas diferente, por exemplo, de quando a gente toma uma decisão, quando a gente faz uma escolha baseada pura e simplesmente na razão, é como se esse resultado não fosse tão bom, tão benéfico, tão eficiente quanto quando a gente toma a decisão com base na nossa intuição. E isso, gente, foram várias situações que eu vivi que ficou esfregado assim na minha cara, sabe? Então, toda vez que a gente toma decisões baseadas na nossa intuição, a gente vai ter perdas? Vai, claro que vai. Ninguém falou que a gente só ganha com a intuição. A gente também perde. Mas o final, o desfecho disso, acaba sendo muito benéfico, muito maravilhoso, muito incrível, do que se a gente tivesse tomado uma decisão somente baseada na nossa razão, tá? Então, na intuição, a gente não consegue explicar muito o porquê daquela ideia. Como eu falei no início, não é nada lógico, racional, não tem argumentos lógicos para nossa intuição. É algo que transcende essa razão, esse lógico, né? E aí por isso que surgem frases do tipo da que eu acabei de falar, né? Que parece que assim, eu não sei te dizer, algo que me diz que é isso que eu tenho que fazer, né? Eu sinto que o caminho é esse, meu coração diz que é isso que eu preciso fazer, que é essa escolha que eu preciso tomar. Né? Faz sentido, gente, isso para vocês? Escrevam para mim no chat, sim ou não, vocês estão muito quietinhos. E aí Steve Jobs, né, um cara ícone aí, a gente deve muitos avanços tecnológicos também graças a ele, era um cara muito intuitivo, né? Ele teve várias sacadas a vida inteira, e eu até coloquei uma frase dele no Stories hoje, falando que a gente precisa ter coragem para a gente seguir o nosso coração, a nossa intuição, e que é eles que sabem as respostas, né? E essas respostas estão dentro da gente, com a nossa intuição. O resto é secundário, né? Não que o resto não tenha importância, claro que tem, mas se a gente for fazendo uma ordem de hierarquia, a nossa intuição, ela é muito mais importante, ela tem um peso maior do que as outras coisas que também são importantes, né? Se a gente fosse colocar num grau ali hierárquico.
Cláudia, minha mãe, sim, ótimo, que bom que faz sentido, fico feliz. E se não fizer, tá tudo bem, né? Aquilo que a gente conversou no início, a ideia é a gente poder refletir aqui juntos, tá? Então, a intuição, como por ela vir do nosso inconsciente, a gente não controla. Então, a gente não consegue falar assim, agora vem, intuição, se manifesta aí. Não é assim que funciona, né, gente? Ela age de forma espontânea, né? Ela não vai funcionar de acordo com a sua vontade. Não é você que controla a sua intuição, ela leia a sua vontade. Ela acontece quando você menos espera, de forma bem inesperada mesmo. Ela é verdadeira. Isso aí, Marilda, exatamente. Por ela ser essa voz que fala da nossa verdade, que vem de dentro do nosso coração, da nossa intuição, ela é uma verdade que é uma voz que ela faz muita sintonia com quem a gente é, com a nossa verdade interna. Por isso que acaba dando também muito mais certo, né? E aí também como a intuição, ela vai para além do racional, do lógico, dos dados e fatos, ela nos ajuda a enxergar além. A intuição, ela nos ajuda a enxergar possibilidades, por isso que ela está muito orientada para o futuro. Ela tem um caráter muito visionário, né? E também é por isso que ela nos ajuda a tomar decisões, a resolver problemas, né, de forma muito mais eficiente para a gente, tende a ter muito mais êxito por ser uma inteligência aliada, né, que é voltada para o nosso bem, é a nosso favor. E aí, por isso que dizem que não tem como dar errado, né? E, gente, até o momento, todas as vezes que eu testei, deu muito certo, né? E pelo contrário, a gente tende a se arrepender toda vez que a gente não escuta a nossa intuição, né? E que nem a frase que eu coloquei hoje nos stories. Aí vem a vida, esfrega na sua cara o que a intuição tentou te avisar e você não conseguiu ouvir. Não é verdade? Então, e aí vocês poderiam virar para mim e falar assim, Débora, mas se é algo bom, por que a gente não dá ouvidos? Por que a gente duvida? Por que a gente não confia na nossa intuição? Porque a gente não aprendeu, né? A gente vive numa sociedade que é baseada no ver para crer, né? Que é baseada na lógica, na razão, baseada em dados e fatos, baseada no julgamento. E é por isso que a gente vê, por exemplo, o conflito que a gente viu na letra da música do Frozen 2. Aliás, eu coloquei um post ontem com a letra dessa música. Alguém chegou a ler? Ou já ouviu a música em outro contexto? Coloca aí para mim no comentário. Sim ou não? E se não ouviu, depois que terminar a live, gente, convido fortemente a ouvir, a prestar atenção na letra. Eu fico chocada com a capacidade que a Disney tem de expressar algo tão complexo como é a intuição, entre outras virtudes que a Disney tem, né? Minha mãe viu, show. Cláudia, depois que eu terminar a live, tá lá no meu feed. Eu coloquei a foto da Frozen e coloquei a letra no post, tá? Depois você presta atenção na letra. Eu trouxe uma partezinha aqui só para elucidar um pouquinho, né? Quando a personagem... Fiquei até com uma vontade de assistir esse desenho, para ser sincera, depois dessa letra. Frozen 2, né? Eu ainda não vi, mas agora tá no meu radar para esse final de semana. Sim, Thalita, sim. Legal. E ela fala assim... Ela tá falando para a intuição dela. Eu te escuto, mas não vou. Tenho 1000 motivos para não te responder. Não vou te ouvir, você não cansa de chamar. Todo mundo que amo está nesse lugar de não ouvir a intuição, né? Lamento, voz secreta, essa vozinha que está aqui dentro da gente, que a gente não vê, mas que ela existe, né? Mas eu vou te ignorar. Não sei dizer porque você me deixa assim. Opa, já apareceu nela uma dúvida. Ela já está em conflito, né? Enquanto você me chama,
eu me perco até de mim. Ai, gente, olha que lindo, né? Porque a voz da intuição tá ali falando com ela. E aí, quando começa a bater a dúvida, porque ela aprendeu um jeito de seguir e a intuição tá falando para ela seguir outro caminho, ela tá se perdendo ali, ela tá em conflito, ela tá na dúvida do que ela faz, né? Será que lá no fundo você queria me contar? Eu te faço um pedido, me revele o sentido. E, gente, é por isso que também não tem como a gente descobrir nosso propósito de vida, nosso chamado de alma, sem a gente trabalhar nossa intuição. Porque é a intuição que fala muito o caminho pra gente, né? Não me esqueça nessa imensidão. Em você encontrei minha intuição. Gente, é lindo demais a letra dela, né? Depois, Cláudia, vá lá e leia, tá? Ou busque no YouTube, tem a música em si, muito legal, tá? Então, assim, gente, vou ouvir, legal, Marilda, recomendo. Eu achei muito significativa e profunda a letra, e é um desenho animado, hein, gente? Então, assim, ouvir a nossa intuição, dar crédito a ela, né? Confiar nessa voz que vem de dentro da gente, é como o Steve já falava, né? Exige muita coragem da gente, não é pouca não. É como se a gente tivesse ali no fundo, aceitando seguir a nós mesmos. É a gente aprender a ouvir a nossa intuição, é a gente aprender a confiar na gente, né? E quando a gente faz isso, coraçãozinho, né, gente? Coraçãozinho. A gente está optando por um caminho que vai ao encontro de quem nós somos, né? É um caminho que a gente se reconecta com quem nós somos, se reconecta com a gente, né? Se reconecta com o que transcende, se reconecta com o universo, com Deus, com a força que transcende nós mesmos, né? Com o caminho da nossa evolução. As respostas, elas estão todas dentro de nós, não fora, né? E por isso que a intuição, ela tem essa potência, né? Essa força aliada, é um poder incrível, de tamanha importância, que quanto mais a gente segue esse caminho de ouvir a nossa intuição, mais a gente está caminhando rumo à nossa evolução. Nossa, até rimou. Eu amo, olha, gente, sério, eu não escrevi isso no script. Eu amo quando rima, sabe? Coraçãozinho no zoinho. Parece que é sincronicidade aí apitando, né? E aí, assim como qualquer coisa na vida, né, gente, a gente aprende com treino, né? A gente aprende exercitando, a gente aprende praticando, a gente aprende repetindo. É assim que a gente desenvolve qualquer coisa. Então, se você quiser seguir mais a sua intuição, é necessário aprender a ouvir a sua intuição, a confiar nela, a treinar isso, a exercitar, a repetir, até que isso vai ficando mais forte em você. É que nem, agora de analogia, né? É que nem a analogia do músculo, né? De tanto que a gente faz o exercício físico, vai fortalecendo a musculatura, a gente vai ficando mais forte, com o músculo mais fortalecido, né? É com aquele treino, com aquela repetição. Da mesma maneira, se a gente quer ouvir mais a nossa intuição e seguir, é importante que a gente aprenda a ouvir ela, a treinar isso, a exercitar isso, a repetir. De tanto que isso se repete, isso vai se fortalecendo, tá? E aí vocês poderiam me perguntar assim, como, Débora? Que exercícios, por exemplo, eu poderia fazer para eu conseguir ouvir mais a minha intuição? Gente, aqui são sugestões, tá? Mas cabe a você encontrar as respostas que tem dentro de você. Oi, Cris! Seja bem-vinda! Primeira coisa, se essa voz está dentro da gente, se ela pertence a gente, se é uma voz interna, como é que a gente quer ouvi-la se a gente não se desconecta do externo? Então, a primeira coisa é a gente se conectar mais com a gente. A gente passar um tempinho mais
recluso com a gente mesmo, um silêncio, né? Mas um tempo sozinho. A gente se desconectar do externo, sejam coisas, tecnologia, pessoas, né? Quanto a gente fica o tempo todo ocupado, em contato com pessoas, ocupado fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ocupado correndo, ocupado estressado, a gente sufoca a nossa intuição. Ela tenta falar com a gente, mas a gente está com a mente tão ocupada com outras coisas que a gente não consegue prestar atenção nela, né? Oi, Kátia, seja bem-vinda. Então, se a gente quiser, de fato, ouvir a nossa intuição, a gente precisa fazer esse exercício, gente. A gente se conectar mais com a gente, tá? Segunda sugestão. As práticas de mindfulness, que é praticar a atenção plena, de meditação, são técnicas, práticas que ajudam a gente a observar mais o que está acontecendo aqui agora, no momento presente. É a gente conseguir prestar atenção ao nosso redor. É a gente observar mais o que está acontecendo no momento presente do aqui e agora. Isso ajuda muito a gente a se conectar com a gente e com o que está acontecendo à nossa volta. Tá? Eu ia falar sobre meditação. É isso aí, Cláudia. Terceira dica, né? Sugestão. Observar, contemplar a natureza ou qualquer prática que tenha a ver com a espiritualidade, né? Tudo que transcende ao material, ao lógico, ao racional, que nos aproxima de nós mesmos e nos aproxima dessa sabedoria interna e sabedoria divina que existe dentro de nós. Quarta, gente, anota tudo que vier à mente sem julgamento. Teve um insight, teve uma ideia? Então vai lá e anota, tá? A minha tá falecida, então a sua voz interna tá falecida? Então, querida, ressuscita ela. Resgata o poder que tem dentro de você e bota ela para ressuscitar, tá? Porque, como eu falei no início da nossa conversa, gente, intuição existe em todo mundo, tá? Quanto mais a gente exercita, mais a gente desenvolve, mais ela se fortalece. Beleza? Então, Thalita, se ela tá adormecida, vamos resgatar ela, vamos acordar ela. Oi, Eta, seja bem-vinda. Então, a quarta. Teve um insight, gente? Anota, tá? Eu sei que às vezes a mente tende a julgar. Ah, mas eu não sei se essa ideia aí é besteira. Sem julgamento. Dei ideia, anotou. Veio um insight, anotou. Depois, se for o caso, você julga. Agora, no momento de exercitar ali, é prestar atenção nessa ideia que está vindo, nesse insight. Tudo bem? E eu costumo sempre falar, a mente é ótima para ter insights, ideias, mas ela é péssima para guardar, gente. Por isso que é importante a gente anotar, tá? Quinta sugestão, quinta dica. Procurem fazer atividades que desenvolvam mais a sensibilidade. O que é sensibilidade? É essa percepção mais aguçada que a gente tem, né? Essa receptividade para nossa intuição, atividades que exerçam a criatividade. E aí, gente, cada um vai encontrar essas respostas, né? Mas as artes, de um modo geral, elas costumam ser muito eficazes. Seja pintar, desenhar, cantar, tocar instrumento, escrever, praticar algum artesanato. A música tem um poder de sensibilidade, de conexão, de intuição, de criatividade sensacional também, né? Sexta, anota, gente, os sonhos que vocês têm. O sonho é um material do nosso inconsciente, assim como a nossa intuição, como eu falei no início, ela também vem do nosso inconsciente individual e coletivo. Então, procurem anotar os sonhos que vocês têm, né? E reflitam sobre esses sonhos. Isso são sinais, são símbolos muito significativos. Eu, infelizmente, não sei interpretar sonho, quero muito um dia aprender.
Mas eu, particularmente, posso até compartilhar com vocês, assim, a nível pessoal, tá? O que eu costumo fazer, quando os sonhos são bem complexos, né? Às vezes não tem pé nem cabeça, a gente conseguir, pelo menos, pesquisar o que é aquele símbolo, né? Algum elemento do seu sonho que te chamou muita atenção, o que ele significa e o que ele tem a ver com esse seu momento de vida. E aí, se você fizer terapia, leva para terapia, de repente isso é material para trabalhar, né? Ah, Cris, bacana essa ideia de anotar os sonhos. Cris, sensacional. E tem terapeutas que trabalham com interpretação de sonho. É muito legal, né? Então, eu não consigo lembrar dos meus sonhos. Tá tudo bem. Tem gente que não consegue e tá tudo bem, tá, Héctor? O dia que você conseguir lembrar, ainda que você tenha uma sensação bem vaga, assim, eu acho que eu sonhei com isso. Anota, tá? Eu pesquiso sempre, às vezes bate mesmo. Eu também, Cris. Pesquiso em 20 sites diferentes. É isso aí, Thalita. Bem batata. Eu já sonhei coisas que já aconteceram na minha vida. Acredito muito nos sonhos. Show, Kátia. Então, sinal de que você tem uma sensibilidade bem aflorada. Muito legal. 7ª dica. Quando a gente tem uma decisão muito difícil para a gente tomar, né? Fazer uma escolha que a gente está muito na dúvida, tá difícil, a gente fica batendo cabeça, né? Relaxa, vai distrair a mente, vai, sei lá, fazer uma atividade física, meditar, assistir um filme, vai dormir se for o caso. Acalma, distrai a sua mente. Essa calmaria que a gente traz, a gente se distrair com outra coisa, isso abre um espaço para que a intuição ela consiga ali falar, se manifestar. E aí, com a mente mais calma, a gente consegue ouvir melhor a nossa intuição do que com a mente, como eu falei no início da nossa conversa, estressada, tensa, preocupada, né, com aquela dúvida, com aquele ranço que te faz, com aquela angústia, né? Então, lembrando, as emoções bloqueiam, como eu falei no início, impedem da gente conseguir acessar essa vozinha da intuição, né? E a última dica, mas não menos importante, gente, é testar, é experimentar, né? Eu costumo sempre falar o seguinte, quem não arrisca não petisca, né? Adoro o dito popular, acho que tem uma sabedoria muito incrível. Eu super compreendo que, assim, seguir a intuição para decisões importantes, eu sei que dá medo, eu sei que gera insegurança mesmo, né? Então, vai aos pouquinhos, começa testando a sua intuição com escolhas simples, sabe? Como escolher uma roupa para sair, como escolher o que vai comer, como escolher o filme que vai assistir. Oi, Cláudia, boa noite. Mas escolha com base na sua intuição e não na razão. Nesse pressentimento que você tem em relação, por exemplo, ao filme, à comida, à roupa. E aí, à medida que você for adquirindo confiança, né? Aí você vai dando outros passos. Começa a testar também essa intuição no seu trabalho, em decisões relacionadas ao seu relacionamento, em outras esferas da vida, né? Então, vai ampliando, vai sempre aos pouquinhos, vai experimentando. Deixa eu ver como é que vai ser o resultado disso, se eu seguir a minha intuição nisso aqui. E aos pouquinhos você vai fortalecendo essa confiança, esse exercício, tá? Faz sentido, gente? Sim ou não? Vamos botar no chat, por gentileza. Faz sentido tudo isso que eu estou compartilhando com vocês? Gente, foi aquilo que eu falei no início, né? É a minha compreensão, é o meu entendimento, há N formas de se falar sobre intuição. Eu estou trazendo aquilo que eu já entendi que fez sentido para mim, que eu venho aprendendo, que eu venho vivenciando na minha prática também, né? Que bom! Cris, sim, minha mãe também, faz muito sentido, legal. Fico muito feliz, Cláudio também. E aí, assim, é importante a gente entender... Legal, Ethel. Fico feliz. Vocês são as fofas. A gente entender, né, que todas as grandes descobertas, transformações
que a nossa humanidade vem vivendo socialmente, culturalmente, economicamente, politicamente, tecnologicamente, gente, isso tudo partiu das nossas intuições lá de trás, né? Os grandes gênios tiveram intuições, seguiram a intuição deles e que permitiram todo esse avanço que a gente desfruta hoje, né? E tudo começou com intuição, né? Kátia, faz muito sentido, estou super me identificando. Que bom, Kátia, fico muito feliz, né? A gente entender que a nossa intuição, gente, ela é uma bússola super poderosa para nossa evolução individual e coletiva, né? Então, quanto mais a gente exercitar, ouvir a nossa intuição, a gente confiar nela, que em outras palavras é a gente confiar na gente, porque essa voz vem de dentro da gente, a gente vai estar caminhando sempre nessa reconexão de quem nós somos e da conexão com o que transcende, né? Com o universo, com Deus, com essa força maior que rege a vida, a nomenclatura que fizer mais sentido para você, e que é isso que faz a gente evoluir, né? Então, a evolução, se a gente parar para analisar, ela fala disso, de um passar de fases, né? A gente sai de uma fase, a gente passa em outra. E aí, qual é o caminho que leva a gente para a nossa evolução? Isso aí está dentro de cada um de nós. Não existe uma resposta única. O que vai fazer você evoluir, só você sabe dentro de você. E a intuição, ela é um caminho necessário e primordial que orienta a gente para essa escalada evolutiva aí. Marilda, acho que é uma comunicação do espiritual para o racional. É uma leitura, né, Marilda? Eu também acredito nisso, né? A gente é um espírito vivendo experiências materiais, não vamos nunca esquecer disso, né? Então, toda essa visibilidade que a gente tem, né, que transcende o nosso corpo físico, a nossa matéria, tá aí nessa voz intuitiva aí. Então, é que nem Steve Jobs falou, né? As respostas estão sempre dentro da nossa intuição, do nosso coração. Eles sabem o caminho que a gente deve caminhar para a gente evoluir. Eles sabem qual é o caminho que a gente precisa seguir se a gente desejar evoluir individual e coletivamente. Mas foi que a gente conversou. Por que a gente não faz? Né? Existe toda uma questão cultural, social. A questão da gente ainda estar numa fase que a gente acredita mais na lógica, na razão e menos no coração, no lado espiritual, né? Que a gente precisa ver para crer. A gente ainda tem dificuldades de confiar no que transcende, no que a gente não enxerga. Então tem uma série de variáveis aí que acabam dificultando a gente a ouvir essa voz intuitiva e a gente seguir ela, né? Porque uma coisa é a gente ouvir, né, gente? Outra coisa é a gente confiar a ponto da gente fazer uma escolha e a gente seguir isso. E é aquilo que eu tô falando o tempo todo nessa conversa, né? Isso fala, em outras palavras, em confiar na gente. E a gente, enquanto seres humanos, a gente também tem dificuldade de confiar na gente, nessa voz interna. A gente confia no que o outro está dizendo. A gente confia no que as pessoas ditam, que elas falam, que é esse caminho que você tem que seguir. E acaba abafando essa voz interna que ela é tão importante, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz e traz tanto êxito e evolução para a nossa vida, né? Bom, e aí, gente, para a gente poder fechar, né? Débora, então você está me dizendo... A Marilda fala, estamos muito distraídos. Sim, Marilda, com certeza, isso aí... Eu super concordo com você. A gente está muito distraído com o externo, distraído com o material, distraído com o que acontece fora da gente e pouco conectado e concentrado no que acontece dentro da gente, né? Mas é aquilo, tudo é um processo, né?
tudo é um processo de desenvolvimento, de evolução, que a gente também tem que respeitar o nosso tempo e o tempo do outro, né? Márcia, tudo bem, Márcia, sem problema. Fico feliz que você está aqui participando dentro do possível. Depois eu espero também conseguir salvar a live. Aí depois você assiste eu conseguindo, né? E aí, assim, Débora, você está me dizendo que, ok, a inteligência intuitiva, ela é super importante. Isso significa que eu tenho que deixar de lado a minha inteligência racional? Claro que não, né? Uma não substitui a outra, né, gente? Todas as nossas inteligências, intuitiva, a emocional, a social, a espiritual, a racional, todas são extremamente importantes para a gente, são fundamentais para a nossa existência, né? Então, saber exercitar e desenvolver cada uma dessas inteligências e equilibrar, o equilíbrio, que é o nosso desafio aqui, como eu sempre bato nessa tecla, é sempre o caminho mais saudável, é o caminho que nos leva para a evolução, né? Então, se a gente não está acostumado a ouvir a nossa intuição, né? Se a gente não está acostumado a exercitar e a desenvolver a nossa inteligência intuitiva, então a gente precisa praticar, a gente precisa exercitar, a gente precisa desenvolver. E para isso, gente, a gente precisa ter coragem. A gente precisa se permitir, né? Que bato de novo na tecla, porque se permitir e ter a coragem de ouvir, confiar na nossa intuição, é o caminho que vai levar a gente para o estágio evolutivo, né? Isso aí eu já super compreendi, porque as respostas estão dentro da gente. E é a gente que sabe o que a gente precisa fazer para a gente evoluir, né? E Steve Jobs, ele também já falava. Ele falava, o mais importante é a gente ouvir e seguir o coração e a intuição. O resto é secundário. Repito, não que o resto não seja importante, mas se a gente fosse colocar nessa ordem hierárquica, em primeiro lugar está a nossa intuição, o que diz o nosso coração. Depois vem as outras coisas que também são importantes, né? E quando a gente consegue desenvolver, exercitar, a gente consegue praticar isso, a gente consegue fortalecer essa confiança na nossa intuição, gente, isso é um bem enorme que a gente faz a nós mesmos e a todos nós. Porque o que acontece com a gente tem impacto fora. E existem linhas, eu, Débora, estou entendendo isso cada vez mais, o quanto que todos nós somos um só. Sabe? Tudo que acontece em mim reverbera fora, reverbera no outro, o que acontece no outro reverbera em mim. Nós somos todos partes de uma coisa só. Então, quanto mais cada um de nós a gente exercitar, a gente fortalecer essa confiança de seguir a nossa intuição, mais a gente ganha individualmente, isso faz um bem enorme a gente e isso também faz um bem para todos nós, coletivamente. E aí, para a gente poder fechar, primeiro agradecer, né, a cada uma de vocês, sempre mulherada em peso. Toda hora a mulherada vai dominar o mundo. Primeiro, agradecer muito a presença e a participação de cada uma de vocês aqui. Eu espero de verdade que essa conversa, essa reflexão, né, tenha feito sentido e que, para a gente poder encerrar, eu queria deixar um exercício. Vai ser um exercício para você exercitar e vai ser um presente para mim, né? Até porque foi o que eu falei. O que acontece primeiro na gente reverbera fora, né? Então, eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Como está dentro do tempo previsto, eu vou conseguir salvar e vou colocar, né? Ô, Kátia, eu espero também, vou daqui a pouquinho conseguindo gravar, eu vou colocar no ar, depois você assiste o início, vai ser um prazer. Mas eu queria pedir para vocês queria que vocês anotassem.
o que a sua intuição está dizendo para você agora, depois dessa conversa, depois dessa live. Queria que você anotasse. E aí eu vou salvar o vídeo, vai estar no ar. Eu queria que você fosse lá nos comentários e você escrevesse. Débora, o que eu entendi, o que a minha intuição disse para mim foi isso, sem julgamento. Isso que veio na sua mente quando você se faz essa pergunta, anota e você compartilha, tá? Porque isso é uma forma de você estar exercitando aí essa confiança em você, nessa voz interior. E quando você faz isso, e você segue, e você confia, você também tem não só isso de bom em você, mas você causa esse impacto no outro. E você vai estar causando esse impacto em mim. Vai ser um presente para mim. Então eu queria, quando a gente encerrar aqui, colocando o vídeo no ar, pedir essa gentileza para vocês, que também é um exercício para vocês, né? De confiarem mais em vocês, confiarem mais nessa voz e se permitirem dar esse pequeno passinho, essa pequena confiança, dando esse crédito aí para essa voz interior e colocasse lá nos comentários do vídeo. O que a sua intuição está dizendo para você agora, depois dessa conversa sobre intuição? Beleza? Vamos tirar a nossa fotita, coraçãozinho. Vamos botar os coraçõezinhos. Gabi, você chegou, já tô saindo. Gente, gratidão, muito obrigada. Mais uma vez, gratidão no fundo do meu coração. Um beijo intuitivo em vocês. Eu espero, Gabi, ficar gravado depois, se você quiser, você assiste a gravação, tá? Um beijo, vou aguardar o comentário de vocês, hein? Beijo, gente. Muito obrigada, muita gratidão, viu? Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Um beijo. Vou encerrar.